Este workshop é uma realização da Solemag Limitada, contando com o patrocínio de parceiros como a Proteja Seguros e tem o apoio especial das seguintes empresas: 365 dias por ano, de noite e de dia, ao sol e à chuva. No mar, em terra e por ar. Juntos somos uma equipa. Preocupamos-nos com a sua carga ao amanhecer, à tarde e ao final do dia. Se a carga falasse, diria: Unicargas. 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 A La Turca é uma empresa de direito angolano, detida por sócios angolanos, fundada em 2006, cuja missão é de transformar e comercializar rochas ornamentais. A capacidade instalada da fábrica, que inclui a primeira fase e a segunda fase, é de 5.040 metros quadrados por dia, trabalhando em 3 turnos. Aqui neste lugar entra a sua pedra natural e obtém-se o melhor produto de qualidade que o mercado internacional oferece. Não precisa, no entanto, de gastar o seu dólar. Compre em kwanzas. Nós recebemos kwanzas aqui. Muito bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença aqui neste evento da Solemag. Para esta abordagem, pelo que vi, até o momento muito interessante e acalorada, e é isso que nós pretendemos, é trazer de facto os temas à discussão, para que cada um de nós saia daqui de facto também com alguma valia adicional e poder, voltando aos seus postos de trabalho, então eventualmente aplicar aquilo que é resultado dessa discussão, dessa reflexão e do produto deste encontro que estamos aqui a fazer. Antes mesmo de começar a minha abordagem, que vai ser no segmento daquilo que foi dito pela Altina, a Altina falou de mudança. Eu vou tentar concentrar-me na gestão da mudança, que é o processo que tira as pessoas ou as empresas de um momento ou de um estado A ao estado B, passando pelos todos os pressupostos de resistência, ignorância, conhecimento e por aí além. Mas como dizia antes de entrar propriamente na minha reflexão e na minha abordagem, eu vou fazer uma pequena visita ao que foi dito aqui pela Altina. A Altina, no processo das suas abordagens, falou-nos do ambiente de negócio. É um aspecto fundamental que se tenha em conta quando se vai fazer análise da organização para a implementação de qualquer processo de mudança. Nós começamos pelo ambiente de negócio. Ao longo dessas mesmas abordagens, a Altina falou-nos das dificuldades que as empresas têm fora do ambiente de negócio e daquelas que são as dificuldades internas. Vamos considerar esta aqui a empresa. Portanto, há dificuldades que a empresa encontra no seu ambiente externo, mas também no seu ambiente interno enquanto empresa. Para se poder fazer essa análise, essa avaliação, se vale a pena ou não a gente efetuar a mudança, há vários instrumentos, vários modelos, vários frameworks. A diferença é nos termos que nós usamos para qualificar o método que vamos usar para fazer a mudança. Falou-se aqui ao longo do tempo da análise SWOT, falou-se também da análise PESTEL, uns dizem PEST, mas eu prefiro pôr o PESTEL, porque leva o L, que é do legal, a avaliação do ambiente legal, que as empresas estão envolvidas. E falamos muito de algo que se chama a estratégia. A estratégia. Nós precisamos de alguém que tenha visão,
que elabora uma estratégia e que nessa estratégia virão os objetivos que se querem alcançar e o método, ou seja, o passo a passo que nos há de levar à mudança. Tudo isso que está aqui é feito e deve ser feito sempre por alguém. E este alguém é a pessoa que comanda, a que nós também na abordagem da Altina designamos de líder ou a liderança. Perdoem, a liderança. Na verdade, nós estamos aqui a falar de aspectos chaves que têm que ser tidos em conta para a implementação de qualquer processo de mudança ou de qualquer mudança. Alguns dizem até estratégia de mudança. Mas a estratégia é a forma como a gente estrutura as coisas para depois passar à implementação. Eu prefiro chamar de processo de mudança. E comumente ou habitualmente ouvimos as pessoas dizer gestão da mudança. Eu fiz essa pequena visita àquilo que foi dito pela Altina ao longo da sua abordagem para dizer, na verdade, que tudo aquilo que foi dito antes é válido, é interessante. Alguns dizem que não, mas o que é certo é que tudo isso depende da forma como a gente vê, como a gente implementa a própria mudança. Portanto, nós, quando vamos implementar um processo de mudança, eu vou depois entrar para a parte um bocadinho mais conceitual, mas eu prefiro sempre começar pelo grafismo, trazer ideias, pormos, é o que a gente nas empresas geralmente diz, eu vou fazer um brainstorm, não é? Porque nós assim conseguimos mais facilmente reter aquilo que temos sobre o que a gente faz. E a retenção, que depois também na abordagem é de trazer um slide que faz menção a isso, a retenção do conhecimento daquilo que se pretende é fundamental para o sucesso do que se quer alcançar. Portanto, eis a razão pela qual eu trago aqui esse método de trabalho, de comunicação. Sobre aqueles aspectos que foram abordados pela Altina, nós falamos nas várias intervenções do risco de mudança. Se não se faz uma avaliação cautelosa dos riscos, foi falado aqui do caso da Ende, Dell, Ené. Muitas empresas, como se diz, falham no processo de implementação da mudança porque não fazem a devida análise dos riscos da mudança. E há ainda os riscos da não mudança. Porque por vezes mais vale a pena não mudar do que mudar para dar errado. Porque quando dá errado, a próxima vez que se tentar ligar, aumentamos a resistência a qualquer outro processo de mudança que queiramos de facto fazer presente na nossa organização. Portanto, isso é para dizer que, na verdade, e reforçar o que eu disse sobre que tudo aquilo que foi dito pela Altina é válido e continua a ser. E agora, vou trazer um outro aspecto que é fundamental, que também foi aqui dito. Se calhar o mais importante de todos os aspectos para a implementação da mudança. Alguém quer correr o risco de dizer qual é? Para que um processo de mudança se efetive. Qual será o aspecto mais importante? O meu pode ser diferente de cada um das outras pessoas aqui presentes. Mas quero aí, três pessoas, vamos ver, 3. O colega aqui. Mais alguém? Um terceiro. Uma senhora, por favor, uma senhora. Uma senhora. O comprometimento.
Se repararmos aqui, as pessoas são a chave, dito, a comunicação, o comprometimento. A comunicação faz-se para quem? Para as pessoas. Neste caso, também na minha abordagem virão os que são chamados os stakeholders ou as partes interessadas. O comprometimento de quem é? Das pessoas. Portanto, estamos aqui a trazer sempre o fator pessoa, o fator humano. Vamos ver depois que, independentemente da dimensão da mudança que se pretenda, o término vai ser sempre nas pessoas. Porque, efetivamente, não se consegue implementar qualquer mudança se as pessoas não mudarem. Podemos trazer sistemas novos, podemos trazer os carros mais bonitos, podemos implementar ou trazer as melhores políticas, as políticas desenhadas pelos melhores catedráticos, quem quer que seja. Mas se aqueles que põem a máquina a funcionar, as organizações a funcionar, não mudarem, o resultado da mudança há de ser sempre negativo. Portanto, nós, enquanto organização, temos que sempre ter uma atenção especial sobre as pessoas. Porque senão vêm as resistências às mudanças, vêm as sabotagens, ok? Vêm os desvios, ou seja, os desvios daquela que é a verdadeira orientação ou o propósito da mudança. Há toda uma série de fatores que, na verdade, concorrem para a eficácia da mudança, mas todos eles passam pelas pessoas. Não é que os outros sejam menos importantes, mas em última instância a mudança só ocorre quando as pessoas mudam. Portanto, eu vou começar agora, isto era só para fazer, e porque nós não temos muito tempo, desculpem, nós tivemos muitas intervenções que de facto enriqueceram a discussão e os temas que foram aqui abordados, mas nós só temos agora sensivelmente 40 minutos para o que vou aqui apresentar. Então eu tentei trazer aqui uma forma mais rápida de nós conseguirmos visualizar, de nós conseguirmos ter uma noção, termos mais presente aquilo que vamos falar. Porque quando formos passando pelos conceitos, vai ser de forma rápida, mas penso que isso já nos vai ajudar aqui a reter alguns dos aspectos que eu fiz menção. O colega aí da casinha, por favor. Acho que o colega esqueceu-se que há a apresentação. Colega, faz favor, a apresentação. Salve se o colega quiser que eu fique só a falar já. Bem, onde é que está o apontador? Por favor, vamos para facilitarmos aqui a nossa vida, vamos estabelecer aqui uma metodologia. É uma apresentação relativamente breve, porque já andei a eliminar alguns slides. Mas há pelo menos três pontos diferentes que eu entendi que eram importantes que se fizessem. E intervenções, quando eu terminar cada um dos pontos. Cada um dos pontos também tem 3, 4 slides no máximo. E eu tentarei ser breves nisso. Eu não sei, eu ia perguntar aos colegas lá de trás se conseguem ver. Mas eu também leio, não há problema nenhum. Vamos tentar facilitar aqui o processo. Portanto, esta é a teoria da evolução das espécies. Esta é uma teoria muito antiga, Charles Darwin. E o que é que nos diz essa teoria? Fiz questão de manter esse slide por causa do Riquinho. Não sei se ainda está. A mudança é uma constante em tudo que existe. Em tudo que existe. Costuma-se dizer na gíria
vamos dizer, modo popular, qualquer coisa, que só as montanhas é que não se encontram. Mas até as montanhas mudam, por força da erosão. Quando a chuva, o vento, até elas mudam. Então, amigo Riquinho, quero com isso dizer, mantenha-se predisposto para a mudança, porque a mudança, no ambiente de negócio, só traz vantagens. E eu estou certo que por aquilo que o Riquinho foi, e continua a ser, porque o potencial existe, acredito eu, ao mudar, ao se predispor à mudança, estará a se predispor à inovação, à criatividade. Foram competências que foram aqui mencionadas pela Altina como sendo competências fundamentais para o processo de mudança. Então, este foi um pequeno... Tá bem, este foi uma pequena introdução, e sobretudo porque quis trazer aqui esse ponto, porque todos nós, de uma forma geral, até sabemos que a gente muda, né? Mas é importante sempre, às vezes, trazer o suporte dos académicos. Estes são os estágios de mudança. A Altina também falou que as pessoas passam por um processo mental, um processo de interiorização da mudança. A interiorização por si só é uma fase. Mas nós temos aqui a consideração de que as pessoas nem querem saber, não querem ouvir do que é que lhe está a ser dito em relação à mudança. Logo a seguir, quando começam a ouvir, a primeira coisa que dizem é não, eu não vou mudar. Eu não quero mudar, porque eu já sou assim, eu se calhar cresci assim, nesse mesmo bairro, com os meus próprios amigos, então eu não mudo. E depois ainda nos irritamos, que é pior. Nos irritamos com quem nos fala, com quem levanta a possibilidade de mudar. Mas de seguida, começamos nós depois a abrir, peraí, em vez de estar aqui a irritado e tal, por que é que eu não começo a negociar? Bem, nas empresas o que é que acontece? Opa, eu vou mudar, mas vê lá, o meu cargo não se mexe. A minha função tem que continuar, ok? E o que eu faço tem que continuar a ser a mesma coisa. Não vão cá trazer mais trabalho para mim, porque senão eu volto e vou resistir à mudança. Isso é o que é normal. As pessoas gostam de estar na sua zona de conforto. Logo, se eu estou habituado a isso, já sei quais são os riscos inerentes a essa posição, por que mudar? Então ficamos nessa posição. Vem um estágio adicional e a posterior, que é o estágio de depressão. Mas nessa depressão, nós quando estamos deprimidos, o que é que acontece? Geralmente a tendência é ficarmos quietos, nos recolhermos, não é? Nos recolhemos. E quando nos recolhemos, reduzimos a resistência àqueles que estão a implementar o processo de mudança. Por quê? Porque pelo menos nós não reagimos contra, ficamos quietos. Costuma-se dizer que a água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E fura porque a pedra está lá quieta e vai, a informação, a mensagem, a comunicação, as mensagens vão chegando e as pessoas vão começando de tantas vezes ouvir a mesma coisa, vão começando a se predispor para. E, portanto, é um dos estágios da mudança. Começamos a nos predispor e depois começamos a aceitar. E ao aceitar, por força daquilo que nos é mostrado, da necessidade de mudança que a organização tem, e por vezes é preciso lançar o caos na organização, para que as pessoas aceitem e se consciencializem da necessidade de mudança. Muitas vezes se atira e se lança o caos, porque aí até aqueles, os mais céticos e aqueles que supostamente pretendem ou têm uma atitude de resistência à mudança, vão parar e recuar. Por quê? Porque senão certamente se verão afetados pelo caos. Depois há o investimento, que é a aceitação, e aí, então, começamos a realizar, a participar no processo de mudança. E é o que, de facto, que quem implementa a mudança pretende, é que as pessoas participem no processo de mudança. Eu disse que não ia falar da mudança por si, mas ia dizer como gerir a mudança, a gestão da mudança. O que é importante para a gestão da mudança? E o que é isso de gestão da mudança? Há uma série de pressupostos que têm que ser salvaguardados para nós assegurarmos, então, a existência das condições
para a implementação da mudança. Às vezes fazem-se bons desenhos, bons bonecos. E normalmente dizem que os arquitetos são os que fazem os desenhos, né? Mas há pessoas, a nível das organizações, que são muito mais criativos e muito mais imaginários do que os arquitetos. Fazem desenhos especiais, mas na hora da implementação as coisas falham. Se nós repararmos o que existe, o gráfico da implementação dos processos de mudança são geralmente contraditórios. Quantas mais empresas entram para aquelas que querem implementar o processo de mudança, menos empresas são bem-sucedidas. Por quê? Porque não fazem o trabalho prévio, que é de salvaguarda dos pressupostos. Aqui que é o que eu quero dizer. A montanha é mais larga, temos muitas empresas. Quanto maior for o número delas a subirem, menor é o número de empresas que implementa a mudança com sucesso. Sobretudo quando os pressupostos para a mudança não são salvaguardados. Nós não nos acautelamos de forma suficiente para assegurar que tudo aquilo que a gente for fazer está orientado. Vai de encontro àquilo que é a visão, que é a estratégia que for estabelecida, que temos as pessoas, de facto, orientadas para o mesmo caminho, para aquilo que se pretende, para o objetivo final da mudança. Isso foi só para dizer, na verdade, e perdoem-me estar a passar, mas também o impacto não é tão grande aí. Isso foi só para dizer que, de facto, temos que salvaguardar que todos os pressupostos para a realização da mudança estejam salvaguardados. Ao não ser assim, temos que criar um plano de ação de maneira a que consigamos mitigar em cada uma das etapas do processo de mudança os riscos inerentes a essa etapa. Nós temos de ter clara a definição das razões para as quais nós queremos mudar. É pressão externa? É o mercado que nos obriga a mudar? Por quê? Por força da legislação, força das normas de certificação, como falamos aqui do caso da Inana. Também se aplica ao caso da Sonangol, no caso dos bancos, a implementação das IRS e tudo mais. Temos que mudar. Mas temos que fazer essa análise e saber por onde é que vem, o que é que nos força, o que é que nos faz, de facto, com que tenhamos que mudar. É do ponto de vista externo ou do ponto de vista interno? Os nossos processos produtivos, os nossos processos operacionais, as nossas pessoas. Eu estava ali sentado, falei e fiz uma intervenção em relação ao caso da Inana e disse que talvez fosse, rapidamente identifiquei, bom, se temos tantas pessoas assim na Inana, talvez precisemos mudar o número de pessoas. Isto também é um bocadinho por força daquilo que é o meu background académico, não é? Eu formei-me em gestão de recursos humanos e desenvolvimento organizacional, como tal, acabo por olhar sempre as coisas numa perspectiva das pessoas. Não é com isto dizer que trazer as pessoas como um fator mais importante no processo de mudança seja por força disso. Isto é por consciência da participação em vários processos de mudanças em que já tive. Nós temos que definir claramente os objetivos, o percurso ou o processo de mudança, a promoção, e depois vamos falar, quando eu trago aqui a promoção, vamos a falar da superestrutura que a Altina também falou. A superestrutura da organização tem que ser a primeira instância a promover a mudança na organização. Nas empresas em que eu participei em processos profundos de reestruturação de mudança, sempre se disse: o topo da organização tem que ser os primeiros agentes da mudança. E temos de tentar sempre fazer de cada um dos elementos da empresa um agente ativo da mudança, porque há os passivos. E depois, o que vamos fazer? Vamos monitorar, implementando o processo de mudança, vamos monitorar os resultados da mudança. Vamos repensar a mudança. Fizemos sim. Ocorreu bem, foi até o final, foi bem sucedida. Onde é que tivemos os precalços? Entra então depois um novo ciclo de mudança.
E isso geralmente acompanha-se ou é acompanhado por aquilo que nos termos de gestão é chamado de PDCA. É planificar, em inglês o conceito, né? PDCA, Plan, Do, React, mas em português é planificar, PD, realizar, corrigir e atuar sobre as correções ou sobre aquilo que foi identificado como estar errado. E isso pode-se fazer muito facilmente por via de um plano de ação. Um plano de ação. Eu vou fazer mais um bonecozinho para começarmos pelo menos a ter ideia de como é que poderá ser um plano de ação. No plano de ação, nós temos que rapidamente identificar primeiro. Há perguntas, o quê? O que precisa ser feito? Quem é que vai fazer? Sim. Quando vai fazer? Como vai fazer? E depois há um campo, normalmente no final, que nós pusemos o status, para podermos avaliar se o que a gente disse que ia fazer está a ser feito por quem era suposto fazer, quando tinha que ser feito e como tinha que ser feito. Se tentarmos cumprir com estes requisitos, o que vai acontecer é que nós vamos poder fazer o monitoramento do processo de mudança, da implementação da mudança. E isso ajuda-nos muito mais. Quando nós tivermos identificado os riscos de mudança, nós pusemos aí os riscos. O quê? Listamos os riscos todos. E depois seguimos então a metodologia para levar-nos ao momento em que nós possamos dizer sim. Bem, está identificado o problema, sabemos quem vai fazer, como é que vai fazer, quando é que vai fazer, e no final nós podemos dizer sim, foi feito, e aí podemos ir para uma outra fase, uma outra etapa do processo de mudanças. Agora vem o conceito, brevemente, já falámos um bocadinho, mas só para termos aqui uma ideia breve do que é a gestão de mudança. Gerir a mudança é modificar ou transformar a organização no sentido de manter ou melhorar a sua eficácia, melhorar o seu posicionamento no mercado, melhorar a sua rentabilidade. É sempre para melhor, o objetivo é sempre melhorar. Quando nós falamos do manter aí, é porque manter nem sempre é mau. E vou trazer um caso específico. Eu, para além de estar aqui agora convosco, neste momento eu sou funcionário de uma das empresas da Sonangol. E foi o nosso objetivo, quando definimos os objetivos para o ano passado, um dos objetivos era manter a cota de mercado. Manter a cota de mercado, num dos segmentos, num dos negócios da empresa. A empresa tem vários negócios, tem retalho, tem consumo, tem aviação. Num dos negócios, pelo menos, era manter a cota de mercado. Então, todas as mudanças que foram efetuadas na organização foi no sentido de criarem-se as condições internas, primeiro, para poder então melhor se posicionar no mercado externo. E assim podermos fazer face às outras empresas, como é o caso da Pumangol, da Galp e agora até da Total, que já está aí a entrar. Portanto, o conceito, gerir a mudança é modificar ou transformar a organização para manter, ou no pior dos casos, melhorar ou no pior dos casos, manter a sua eficácia. Estes conceitos, que na verdade, essas etapas que temos aqui, estão associadas ao slide que disse antes. O que se pretende fazer, temos que olhar para os pressupostos, para se poder fazer. Que passos devemos dar para poder, de facto, implementar a mudança, assegurar que esses pressupostos estão salvaguardados. Os aspectos chaves, que é algo no qual eu vou perder e que é ganhar algum tempo
convosco, e depois a própria implementação, e aqui estaremos a falar mais do ponto de vista da estrutura da gestão da mudança, a metodologia a usar para podermos gerir e assegurarmos que a mudança há de se efetivar. Ok. Peço desculpas, é que não domino, é a primeira vez que estou aqui nesse ambiente e ainda, perdão, estou com algumas dificuldades. Pronto, agora vamos àqueles que são a descrição dos pressupostos para a realização da mudança. É importante se fazer o diagnóstico da situação. Eu falei ali do ambiente de negócio, que também a Altina, ao longo das suas abordagens, falou muito. Temos que fazer um diagnóstico do ambiente externo e, sobretudo, do ambiente interno. Porque o ambiente externo é para ver o que é que nós havemos enquanto empresa a enfrentar, a encontrar no nosso mercado, não é? Mas, sobretudo, temos que pensar, temos nós condições internas para poder reagir ou para poder proativamente agir e, então, melhorarmos a nossa performance? Já falei rapidamente da definição dos objetivos. E novamente aqui, para definirmos claramente o objetivo, temos que saber o que vamos mudar, por que é que vamos mudar, como vamos mudar, quando vamos mudar, não é? Quem irá realizar a mudança. Estes elementos sempre permitem que nós façamos uma avaliação do momento, daquilo que pretendemos, de forma coerente e sustentada. Isso é que é muito importante. É preciso que se faça a definição do âmbito e abrangência da mudança, e nos slides a seguir eu vou falar um bocadinho disso. Identificação de stakeholders. E por que a identificação de stakeholders? É muito importante para saber qual será o impacto da mudança sobre eles. E como é que nós devemos planificar, por exemplo, o processo de comunicação para cada um dos stakeholders. A Inana, por exemplo, não conheço a Inana, mas a comunicação no âmbito da mudança que deve fazer para o Estado é diferente da comunicação que deve fazer para os seus trabalhadores. Ok? Para o Estado, provavelmente, ao iniciar o processo, vai apresentar o potencial que o mercado tem, tendo em conta as condições, a localização geográfica, os aspectos das condições climatéricas, a perspectiva de expansão do mercado, permitindo então a circulação dos passageiros na região da SADC ou até além. Não é? Portanto, mas quando for falar com os funcionários, provavelmente a questão é que virá: bem, nós até recebemos o nosso salário, por que é que nós vamos mudar? E a administração, bem, por que é que vamos mudar? Mas nós precisamos mudar. Há uma imposição da IATA, qual é a outra? Da ICAO, qualquer. Portanto, a comunicação para cada um dos stakeholders deve ser feita de forma diferente, ou pelo menos direcionada, de forma selecionada. Não existe isso de que um vale para todos. Não, tem que se ter atenção, porque por vezes, mesmo sendo trabalhadores, há trabalhadores com determinado nível que se vai fazer a comunicação. Da mesma forma, vamos dizer, trabalhadores de base, que se vai fazer os engenheiros, os diretores, eles chegam e não percebem nada daquilo. Não percebem nada daquilo. E depois o que é que há de acontecer? O que é que há de acontecer, colegas? Resistência ao processo de mudança. Resistência ao processo de mudança. E como eu disse antes, é importante que se tente fazer de cada um dos elementos da organização um agente da mudança. Alguém que é pró-mudança. Ainda que, respeitando aquelas fases iniciais, passe por aquela resistência, a dificuldade, a negociação, passe por aquelas etapas, mas no final disso tem que se fazer dele um agente de mudança, alguém pró-mudança, que vai, na verdade, contribuir para que a mudança ocorra. Portanto, já falei também antes da identificação, a necessidade que há de identificarmos os riscos, por si só, por inerência do processo de mudança e não mudança.
E aqui, para a gestão da mudança, é importantíssimo que se defina a estrutura ou o modelo de governo para a implementação da mudança. Isso temos que ter atenção também, porque os livros dizem uma coisa, e as pessoas, geralmente, algumas por uma certa inexperiência, vamos buscar os melhores modelos. E pegamos os melhores modelos e queremos implementar na nossa organização. Não. Cada organização é uma organização. E os modelos têm que ser customizados, têm que ser primeiro analisados os aspectos internos da organização, analisamos o modelo, fazermos uma análise crítica de cada um dos modelos. Se for o caso, até fazermos um benchmarking, que é algo que nos permite, é uma análise comparativa daquilo que é a nossa situação e a situação da outra, e a partir daí então selecionamos o modelo. Ok? Selecionamos o modelo. Selecionado o modelo, nós passamos então para a parte da planificação da mudança. E aqui temos um framework, e desculpem-me, aqui está em inglês, porque eu na verdade fiz a tradução para português, mas acontece que já estava um bocadinho cansado, acabei por perder o slide, e perdi com isso também a motivação de voltar a fazê-lo, sobretudo porque estava a fazer num computador que não era meu. A Altina já falou também um bocadinho sobre isso. É importante que nós, para o planeamento, e aqui para podermos planear a mudança, temos que saber exatamente qual é a visão. E a visão aqui é o que é que nós pretendemos alcançar, onde é que nós pretendemos chegar com esta mudança. Temos nós as competências internas para fazer a mudança? Ou teremos nós que fazer recurso a uma consultoria? Que tipo de investimentos é que vamos precisar? Investimento aqui estamos a falar do ponto de vista financeiro, do ponto de vista humano até mesmo, do ponto de vista de infraestrutura. Que tipo de investimento precisamos assegurar que a empresa tem para a implementação da mudança? E aqui falamos dos recursos. Quais são os recursos que nós precisamos? Em última instância, o que tem que ser sempre bem feito é um plano de ação. Um plano de ação para vermos então como é que nós vamos implementar o processo de mudança, como é que nós vamos gerir a mudança. Porque a mudança tem que ser gerida. Isto é que é importante que nós tenhamos atenção. A mudança tem que ser gerida. Como qualquer outra organização, quando nós temos pessoas, se tivermos só pessoas, às vezes até temos bons chefes. As organizações, por vezes, têm elevadíssima capacidade financeira, mas vemos que, enquanto organização, os resultados não progridem, não melhoram, não aumentam. Por vezes, a ausência de um plano concreto que permite definir cada um dos fatores que são importantes ter em conta para se efetivar, de facto, neste caso particular, a mudança, e em termos das organizações no geral, para que ela consiga, então, ir de encontro àquela que é a sua missão, responder àquelas que às necessidades dos seus clientes e, assim, se calhar, salvaguardar todos os outros pressupostos, então poder ter resultados melhores. Eu falei na abordagem inicial que eu fiz que tudo que se faça em termos de mudança termina nas pessoas. Portanto, nós podemos, olhando aqui para as dimensões de mudança, temos a dimensão da estratégia e é algo que vale a pena observar aqui. Por vezes, nós temos formas diferentes de olhar para os conceitos. Dizem que é a organização, processo, pessoas e sistemas. O importante mesmo é que tudo aquilo que é importante para se mudar para o processo de mudança, seja trazido na análise ao framework.
na implementação, na tentativa de implementação do framework. Neste caso particular, eu trouxe os elementos da estratégia, que é a estratégia em si, e todas as linhas de orientação da organização. No outro quadrante eu coloquei os recursos financeiros, recursos materiais e informacionais. Atenção, informacionais aqui não vamos confundir com informáticos. Informacionais, estamos a falar do ponto de vista da própria informação, estaríamos a falar, e há organizações como as têm direção de informática, mas a outra, uma outra direção, o quê? Direção de gestão da informação. Quando se diz gestão da informação, é algo que normalmente está direcionado ao negócio, direcionado à tomada de decisão. Aí temos que gerir a informação, ir em busca da informação, quer seja da área de planeamento, das áreas de negócio, para se poder, então, tomar as decisões. A informática, estamos a falar do parque informática, das aplicações e tudo mais, por aí. Nos processos, e aqui nos processos eu enquadrei o próprio modelo de negócio, modelo operacional, sistemas de gestão e até a própria arquitetura. E como eu disse atrás, termina nas pessoas. Todos esses fatores que aqui estão, as dimensões de mudança, a última dimensão é a dimensão das pessoas, porque é aquela que, estando, só por aí nós conseguimos implementar a mudança. Salvo se for naturalmente uma pura mudança do ponto de vista arquitetônico, a gente chega, deixa cair uma coisa e ergue outra. Portanto, mudou o aspecto visual da coisa. Mas for do ponto de vista organizacional, que envolve não só os meios, as estruturas, mas as pessoas e os sistemas e até processos de negócio, aí sim, já temos que certamente acautelar as pessoas. E nós temos que ter cuidado também a questão da abrangência. Até onde é que nós queremos que essa mudança se faça? Vezes há que nós mudamos uma organização inteira, ou tentamos mudar uma organização inteira, quando na verdade o problema é simplesmente de uma área de negócio. Nós precisamos mudar a área operacional. Não temos que mudar a organização inteira. Temos que desenhar um programa de mudança específico para esta área operacional. Vamos fazer uma comunicação à organização toda, né? E aí vamos segmentar os stakeholders, vamos dizer, o pessoal da área operacional é um, todo o resto da organização é outro. Então vamos fazer uma comunicação direcionada para a área que nós pretendemos atingir, pretendemos efetuar a mudança, e outra comunicação para o resto da organização. Portanto, daí a importância de nós termos então coisa. Organizacional, aqui se nós estivéssemos a olhar, por exemplo, para a Sonangol, estaríamos a olhar para a Sonangol e as suas subsidiárias. De negócio, neste caso estaríamos a olhar, por exemplo, para a Sonangol, para a Soner. É um negócio específico. Regional ou local, poderíamos estar a falar, sendo na Soner, por exemplo, só o pessoal da Soner em Luanda tem problemas de efetividade. Tem problemas de efetividade, vamos implementar um sistema de controle de efetividade. Implica uma mudança na consciência das pessoas. Porque o resto da organização, até vamos ver, a taxa é aceitável, ou pode ser até boa. Mas temos que direcionar a nossa mudança. Temos que preparar as condições para que a mudança de facto ocorra neste público-alvo, neste setor, neste local. Ainda dentro do processo de gestão de mudança, e aqui vale a pena, embora de forma repetida, fazer a planificação de vida da mudança, criar, treinar e estruturar a equipe, ou quem vai fazer a mudança. Temos que engajar a equipa, motivar, como? Por via da comunicação, por via da preparação, okay? Por via do envolvimento das pessoas. Por vezes temos que buscar incentivos às pessoas que estarão envolvidas na mudança, os agentes da mudança. Vamos criar uma premiação, um bônus para a empresa se conseguirmos efetuar a mudança com sucesso até a data X. E
Por vezes pode ser por força de uma imposição do ponto de vista legal, do ponto de vista da certificação. Vou trazer novamente a questão aqui. Bem, se até dezembro o aeroporto de Luanda não estiver certificado, vamos então perder a certificação. Bem, vamos fazer um programa de mudança, cuja data máxima, sabemos que é dezembro, vamos pôr outubro. E vamos comunicar, fazer a comunicação, vamos criar os incentivos para as pessoas, para a empresa, neste processo de mudança, porque é tão urgente a mudança que nós não podemos correr o risco de falhar. Então temos que criar todas as condições para que, de facto, aqueles que hão de participar no processo de mudança estejam engajados. Boa comunicação, busca de incentivo, ir à busca dos recursos, ok? E buscar os técnicos do INAVIC ou do outro mecanismo que vão fazer a certificação. Okay? Vamos contactar as partes interessadas, se calhar vamos olhar para conversar com a TAG, com a Soner e com as outras companhias privadas, porque em algum momento vamos ter que fechar uma ala do aeroporto. A comunicação tem que ser feita para assegurar que todos aqueles que acabem por estar direto ou indiretamente envolvidos no processo de mudança se disponibilizem para a efetivação da mudança. E depois temos que, naturalmente, medir. A medição só é possível se houver uma definição clara dos objetivos. O incentivo pode ser dado de forma diferente. Nós podemos incentivar as pessoas de forma diferente. Pode não ser do ponto de vista da remuneração, por exemplo. Nós podemos criar um incentivo, por exemplo, do ponto de vista da informação e dizer às pessoas: nós precisamos mudar até o dia 30 de dezembro, porque dia 1 há uma auditoria, ok? Se nós não conseguirmos implementar a mudança até esse dia, o risco que há é de nós deixarmos de estar certificados. Provavelmente há companhias que operam para Angola, não é? Vão deixar de operar. Esse caso particular da Inana tem aquela parte das taxas de parqueamento e tudo mais. As receitas da empresa vão cair. E quando as receitas da empresa caírem, meus caros, nós vamos ter que reduzir o número de pessoas, porque a empresa não é sustentável se não tiver o aeroporto plenamente operacional. Nós, enquanto gestores, temos que fazer a análise, ver os impactos que tudo isso tem. Dei este exemplo por quê? Porque por vezes eu preciso de assegurar a implementação. E o custo da não implementação pode ser muito mais caro, ok? Do que qualquer outro. Então eu prefiro implementar, pagando, por exemplo, dou um mês de salário, o bônus. Se a massa salarial da empresa for, vamos dizer, 2.000 trabalhadores, vamos dizer, esteja aí próximo de 7 milhões de dólares. Dou 7 milhões de dólares. 7 milhões de dólares posso perder, por exemplo, em um mês. O que é que, enquanto gestor, tenho que tomar decisão? Aí vem o momento da tomada de decisão. Agora, nós temos que ser gestores, temos que assumir, temos que avaliar todos os elementos, todos os fatores, para, em função disso, definir então qual a melhor estratégia para a implementação da mudança. Ok? Não sei se ajudei a esclarecer o colega. Portanto, o incentivo não estou a falar que seja só para dar. Por vezes é dar informação. É exigir, é passar uma mensagem que, na verdade, para as pessoas ganharem consciência, como eu disse, por vezes tem que se criar o caos para ir em busca da aceitação da mudança. Por vezes tem que se criar o caos. Disse eu que temos que medir, ou melhor, medir o impacto. Para medir temos que naturalmente definir claramente os objetivos. Costuma-se dizer, quem não define o que quer, qualquer coisa serve. E nós não queremos qualquer coisa. Quando se implementa um processo de mudança, não é qualquer resultado, é o resultado que se pretende. Então tem que estar claramente definido. E nós vamos medir aquilo que está feito ou que está a ser feito versus aquilo que foi planificado ou definido como objetivo.
Ok? E depois, o que fizemos? Vamos fazer o acompanhamento, vamos fazer a monitoração daquilo que está a ser feito ao longo do período que ocorre o processo de mudança. E logo a seguir o que fizemos, implementamos então as melhorias, identificados os riscos, os desvios, sobretudo. Então nós desenhamos o plano de ação para a correção daquilo que eventualmente terá ido além ou terá ficado aquém do que a gente planificou. Perdão, não sei se mais alguém terá alguma questão. Eu estou a levar com alguma... Porque estou a tentar controlar o tempo, nós só temos até as 13 mais 10 minutos. Então, portanto, mas vamos ter um tempozinho para podermos criar aqui um debate adicional. Mas de qualquer das formas, se alguém vir que tem uma pergunta que vale a pena fazer no momento, então, por favor, faça, sim? Faz favor. As atividades que me vão dar o objetivo que nós definimos, não é? Encontramos alguns gaps, encontramos algumas dificuldades. Não sei se está a ver. Eu planifiquei, o meu objetivo é esse, as atividades que eu tenho é este, o meu resultado é aquele. E às vezes temos dificuldades, e porque já passei por essas, de termos o resultado desejado. Não é? O que é que acontece? Não iríamos fazer um plano B, não existe este plano, ou então, este plano de ação que nos está a dar, que nós vamos, que a empresa vai planificar para 5 anos, ele não vai fazer o breakdown, dizer assim que são 5 anos e eu quero dividir por 30 meses, 2 anos e meio, e eu vou fazer assim, de X a X, eu quero esse objetivo. Não sei se eu me fiz entender e se pode também explicar-me como é que eu faço a gestão disso. Vou tentar. Nós temos um plano, temos objetivo. O objetivo podemos dividir, o objetivo para ser concluído em 3 fases. Para isso nós, para além do plano de ação, nós temos um documento de suporte à implementação que se chama cronograma. No cronograma, geralmente a gente põe, vamos pôr, objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. E nós dizemos aqui, perdão, bem, se forem, vamos dizer, 5 anos, tem que estar tudo implementado. Para o ok. Nós dizemos, a primeira fase da mudança vai ocorrer desde 2019 a 2021. Vamos dizer 2021. A segunda fase, já estamos a dizer que aquilo que tiver que ser feito aqui vai ser feito. Vamos dizer, algumas atividades aqui, por exemplo, se estivermos a falar da comunicação no processo de mudança, a comunicação vai do dia 1 até o último dia. Ok? No cronograma. Se estivermos a falar, por exemplo, a fase de planificação, a fase de planificação, vamos dizer, 2019, janeiro, até 2019, maio. Então vamos fazer todas as etapas da planificação aqui até maio. Depois temos a fase, por exemplo, o arranque do processo de comunicação, mas por ser uma coisa transversal, já está cá embaixo, não é? Nós vamos dizer, bem, a partir de maio nós vamos fazer o processo vamos fazer visitas, um benchmarking.
Aqui pusemos o benchmarking enquanto aqui planear. Aqui pusemos um benchmarking, então quando acabou o planeamento, ou por vezes até começamos a fazer o benchmarking. Aí definimos até onde é que vai a nossa primeira etapa. Depois a segunda fase tem os entregáveis da segunda fase. Nós temos, quando fizemos o cronograma, temos o objetivo e temos que definir os entregáveis ou os produtos de cada uma dessas etapas que estão dentro da primeira fase. Primeiro objetivo, não é? E tem lá os entregáveis. Segundo objetivo, os entregáveis, com as datas de cada um. E assim vamos dar naqueles mapas que geralmente nós encontramos muito nas organizações. Não é? Isto está pintado, depois começa a estar pintado daqui para aqui, depois vem um bocadinho. Quer dizer, temos que ter o cronograma feito, onde vem definido o que vai ser feito, quando é que cada um dos entregáveis tem que ser apresentado, quem são os responsáveis por esses entregáveis, ok? E aí sim, então, depois vem os riscos que estão inerentes ou que são inerentes a esses entregáveis. Quando tivermos catalogado os riscos destes entregáveis, então nós podemos aí sim começar a pensar no plano de ação. Porque primeiro nós temos que acreditar e temos que dedicar todo o esforço e energia para que ela funcione. Por isso é que nós fizemos a planificação. Ok? Levantados os sabemos bem. Está planificado, todas as condições estão criadas, os recursos, as pessoas e tudo mais, mas há um risco nesta atividade, deste entregável não poder ser entregue nesta altura. Então aí temos consciência. Na eventualidade da ocorrência do risco, o que é que vamos fazer? Okay? Aí nós começamos a fazer a preparação das coisas. Mas repito, o foco deve estar sempre na realização. Sempre. Que planifiquemos melhor, tivemos que perder um bocadinho mais de tempo na planificação, porque se diz, uma atividade bem planificada reduz em mais de 80% dos riscos do desvio. Faz favor, Agostinho. Só para contribuir e considerando a questão que foi colocada, para cada objetivo que for definido, também é importante se definirem as iniciativas a serem realizadas. Associadas a essas iniciativas, também devem se identificar ou definir-se previamente os indicadores para que no final possamos avaliar, sem nos esquecermos dos fatores críticos de sucesso, para depois avaliarmos o cumprimento da meta. Absolutamente. O quão confortável é a gente estar ao lado de gurus da gestão. Portanto, obrigado. Obrigado, Agostinho. A Lorena, não é? Pronto. Ok. Lorena. Ok. Portanto, eu trouxe ainda no âmbito, e falando daquilo que é a gestão da mudança, no fundo, é trazer ao lado técnico da gestão da mudança e ao lado humano. Okay? A gestão da mudança, o lado técnico envolve a metodologia, aqui as boas práticas, a gestão do projeto, eu depois hei de mostrar aí uma estrutura de gestão da mudança, o conhecimento do processo e a comunicação. E aqui, na parte humana, naturalmente, é tudo aquilo que diz respeito à constituição da equipa, a prontidão para a mudança, o envolvimento das pessoas, o compromisso, todas aquelas questões são mais do foro e do âmbito psicológico, da predisposição, por aí em diante. Eu há bocado fiz menção de que aqui essa frase que diz: quando as pessoas estão engajadas na atividade, elas retêm 90% do que aprendem. Vejam, 90%. Quer dizer que se haver uma boa comunicação, o envolvimento e conseguirmos a predisposição das pessoas para a mudança, está quase que garantido o sucesso da mudança. O que nós lemos, retemos 10%. O que nós ouvimos, 20%. O que vemos,
30%. Isso é uma escala incremental. O que nós vemos e ouvimos, 50%. O que nós dizemos, ou seja, isso que eu estou aqui a fazer, já são 75%. E, na verdade, do que nós aprendemos enquanto falamos e interagimos, 90%. As organizações são órgãos sociais. A interação entre todo e cada um dos membros de qualquer organização é fundamental. Por isso é que se recomenda aos líderes a maior proximidade aos seus liderados. Porque isso facilita, em primeira instância, a comunicação. E quando nós estamos no dia a dia a interagir, nós vemos, nós falamos, nós retornamos, então nós vamos retendo. Em primeira instância, há uma coisa que é fundamental. Nós aprendemos a relacionar-nos com os outros. Os outros, digo, uma e outra pessoa, porque vamos sabendo bem, esta pessoa é um bocadinho esquisita. Há aqueles colegas que, eu se calhar, não, mas eu não posso falar com ele desta maneira. Bem, com o chefe, há o chefe que gosta que o senhor fique de pé e diga, sim senhor, sim senhor. Pode não parecer, mas isso distancia as próprias pessoas. E se há distância na relação, a probabilidade do sucesso tem o sentido inverso. Por isso é que os grandes estudiosos dizem que as estruturas achatadas, estruturas organizacionais achatadas, são aquelas que predominantemente facilitam o sucesso das organizações. Tem que haver estrutura, tem que haver hierarquias. Mas ainda que com hierarquias, as pessoas podem estar próximas dentro de uma organização. Então, isso leva-me um bocadinho mais para trás para o conceito de liderança. Leva-me para o conceito de liderança. Eu nas minhas abordagens, eu faço por não julgar. Eu estou aqui para falar, para discutir, para analisar. Se tiver que julgar alguém, não é? Tem que ser com base em factos. E esses factos, geralmente, faço-os traduzidos em números. Porque, como se diz, o Agostinho aqui disse há bocado, todo o processo de mudança, tudo aquilo que quer-se fazer, mas depois há lá um elemento que se diz indicador. O indicador é o meio que permite que se faça a medição daquilo que está a ser feito. E esses indicadores, de uma forma geral, podem ser traduzidos em número, em percentagens. Tentei fazer aí uma demonstração, mas eu tenho cá uma matriz, vamos assim dizer, para o que poderia ser empregue para um processo de mudança. Aqui diz o diagnóstico ou levantamento da situação da empresa, ok? Todo aquele processo de avaliação do ambiente externo, do ambiente interno, há condições, não há, quando é que vamos fazer, como é que vamos fazer. Estes aspectos nós vamos listar, Lorena. Tudo aquilo que diz respeito ao diagnóstico, ou seja, as iniciativas vamos pôr aqui. A definição dos recursos e preparar a mudança. Todos os aspectos inerentes à preparação. Temos certeza que estão preparadas as condições para a mudança, ok? Do ponto de vista humano, do ponto de vista de recursos, de objetivos, daquilo que se pretende, está tudo clarinho. Arrancamos para a efetivação ou a implementação da mudança. A implementação da mudança é o processo mais difícil, a implementação. Mas a planificação, como eu disse, reduz consideravelmente o impacto negativo do processo de implementação. E depois, vamos então monitorar ou avaliar os resultados da mudança. Eu aqui disse da mudança, mas na verdade temos que monitorar, avaliar de cada uma das etapas, de cada uma das atividades, para assegurar que os entregáveis, os produtos de cada uma das etapas
são alcançados. Ou quando formos fazer a soma de todos os produtos, se estiverem todos lá, então nós teremos a mudança efetiva. Ok? A mudança efetiva. Como eu disse atrás, aqui tem a comunicação. A comunicação normalmente é transversal, ou seja, atravessa toda e qualquer etapa, porque ela geralmente até vai além. Ou seja, termina a mudança, mas a comunicação prossegue. Fica geralmente mais 3, 6 meses. Temos que continuar a comunicar os resultados da mudança. Está implementado? Sim, fazer o reconhecimento das pessoas, das equipas que estiveram envolvidas, o quão difícil foi. Okay? Quais são as novas perspectivas que a organização tem, ainda que estas não impliquem necessariamente uma mudança. Mas as pessoas começam a ganhar consciência de para onde é que a organização quer ir. Okay? E aí estamos aí buscar o alinhamento de toda a organização. Este aqui é uma espécie de um fluxograma. No fundo temos as várias etapas, são metodologias diferentes. Cada uma dessas caixinhas é uma etapa ou um entregável para a mudança. Há entregáveis que podem estar para a mesma data, mas na verdade, por exemplo, nenhum destes aqui se faz sem esse. Logo, temos aqui a sequência, mas tem um outro que corre em paralelo com aquele, como é o caso daqui e aqui. Mas, portanto, há as ações, e nesse caso aqui, essa é uma ação para garantir o comprometimento das pessoas. Está envolvida a comunicação. Okay? E como vem? Sim? Entregáveis, boa pergunta. Boa pergunta. São produtos. São produtos. Temos a atividade, essa atividade tem que nos levar a atingir isso, um produto. Ok? Eu trouxe aqui uma estrutura tão um bocadinho pequena. Consigo saber? Está um bocadinho pequena, mas é uma estrutura, exemplo, que pode ser uma estrutura de governança do processo de gestão da mudança. Portanto, as estruturas de governança do processo de mudança também devem ser acauteladas à própria dimensão das organizações onde a mudança há de ocorrer. Neste caso particular, nós temos em cima, eu desenhei aqui, pus um comitê estratégico. Esse comitê estratégico o que é que faz? Define o âmbito da mudança, o que é que se quer mudar, até qual será o alcance dessa mudança, há recursos, não há, faz a aprovação, sempre que há uma etapa concluída ou não, os resultados foram atingidos ou não, precisamos de mais recursos para o comitê estratégico é que define. Geralmente, qual é a visão que se pretende alcançar com a mudança, ok? Onde aí, normalmente está os conselhos de administração, as comissões executivas, por vezes até envolve-se os próprios acionistas, não é? Aqui no comitê estratégico, para tomar aquelas decisões que são as decisões de fundo, decisões do âmbito estratégico do processo de mudança. Eu pus aqui no layer imediatamente a seguir um comitê de coordenação, que pode ser entendido também como a direção do projeto. O que é que faz essa direção do projeto? Esse comitê de coordenação faz a avaliação da qualidade dos produtos, se de facto a mudança está a ocorrer nos timings. Okay? Se de facto a organização está-se a mover em prol da mudança, se os entregáveis são aqueles que foram predefinidos para cada uma das etapas da mudança. Okay? E acabam por ser o elemento facilitador do contacto com a superestrutura da organização. E como não podia deixar de ser, tem que haver sempre um órgão que faz a gestão do projeto de mudança. A gestão do projeto de mudança. Eu pus aqui pus PMO, é o escritor de gestão de projetos, como normalmente se diz, mas é na verdade o órgão que faz a gestão de mudança. Porque a gestão da mudança tem dentro dela geralmente equipas de mudança, ou um projeto de gestão de mudança, pode ter várias equipas com âmbitos diferentes. Então,
a cada vez, em face do trabalho realizado por cada uma das equipas, depois essas equipas devem reportar ao escritor de gestão de projetos, ao PMO. Okay? E o PMO, o escritor de gestão de projetos, é que normalmente prepara toda a informação, não é? Seleciona aquilo que é importante que vá para a direção do projeto, para eventualmente ser avaliado do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista dos timings, do ponto de vista da própria interação, do ponto de vista da necessidade que eventualmente haverá de mobilização de mais recursos ou não. Portanto, tudo isso fica feito a nível do escritor de gestão de projeto. E quando vai mais para cima, geralmente para se fazer análise qualitativa, e quando se tiver que tomar alguma decisão. Decisão do ponto de vista operacional é tomada a nível da direção do projeto ou da coordenação do projeto. Decisão do ponto de vista estratégico, então, é levada para o comitê estratégico do projeto de mudança. Há uma coisa que é importante se dizer. O que é norma, o que se recomenda, é que o topo da organização lidere os processos de mudança, sobretudo quando se tratarem de mudanças também do âmbito estratégico, mudanças que têm alcance de toda a organização. Estas mudanças se recomenda que seja a própria liderança da empresa a liderar. E depois temos então, como eu disse atrás, as várias equipas que podem ser setoriais, que fazem as mudanças setoriais, não é? Os líderes e as suas respectivas equipas. Okay? Temos aqui linhas de trabalho, como eu disse atrás, e prontos, as equipas de trabalho, um responsável e uma equipa de trabalho. Repetindo, tenho aqui o comitê estratégico para decisões estratégicas, o comitê de coordenação ou a direção de projeto para questões do âmbito da qualidade, o monitoramento, a avaliação do projeto, o PMO que faz a coordenação operacional do projeto. E depois tem então cada uma das equipas com o seu responsável e a equipa correspondente. Portanto, isso é uma estrutura de governança, à partida, não é? Mas tem também já aqui a estrutura operacional do projeto. Okay? Digo a governança porque implica também depois a tomada de decisão em relação ao projeto, que pode ou certamente irá impactar depois sobre toda a organização. Vamos entrar aqui para a fase final, se vão ser mesmo leituras, porque já estamos um bocadito acima do tempo. Eu trouxe aqui alguns aspectos que eu julgo serem muito importantes a se considerar nos processos de mudança. A mudança tem que ser internalizada e traduzida, reparem aqui, em ações e comportamentos. Porque nós, para vermos se de facto a pessoa mudou, a organização mudou, ou é o comportamento da pessoa que muda, das pessoas, dos trabalhadores da organização, ou é de facto a atividade, os processos que mudam. Mas o que é certo é que tem que ser visível. Nós temos que poder, de forma explícita, falar sobre elas, olhar, ver, e aquelas que são, do ponto de vista mais subjetivas, ainda assim nós temos que ver e poder traduzi-las em ações. Tem que ser identificado os focos de resistência. Sobre os focos de resistência, então avaliam-se ou estabelecem-se os riscos do processo de mudança. Tem que ser identificados os principais agentes de mudança. E por que é que eu fiz aqui a observação aos principais agentes de mudança? Por vezes nós nas organizações já sabemos que há um grupo de trabalhadores, normalmente são os polêmicos, os problemáticos. Então o que é que nós devemos fazer? É identificar este grupo de trabalhadores, ou este segmento de trabalhadores, e desenhar programas de comunicação específico para esse grupo de trabalhadores, porque geralmente o que acontece, se nós conseguimos mudar este grupo, a organização por si só vai. Então o processo de mudança é facilitado. É muito importante que nós identifiquemos aqui esses principais agentes de mudança. Aqueles que são os resistentes, ou aqueles que pelo seu próprio perfil, uns são muito bons comunicadores, outros não comunicam tanto, mas a sua forma de agir do ponto de vista profissional leva a que os outros queiram segui-los. Então nós temos que identificar essas pessoas, porque eles são de facilitar o processo de mudança. Os recursos
que é sempre muito importante. Eu tenho um amigo que diz, make no mistake, não cometa erro. Se não há capacidade, se não há recursos para se fazer a mudança, não nos metamos em aventuras. O resultado vai ser muitas vezes pior do que a forma como nós já estávamos. Aqui o patrocínio, eu estou a falar do patrocínio da superestrutura da organização, PCA, aqueles que são o top da organização. Porque as mudanças, se tentam ser efetuadas, implementadas, sem o patrocínio do top da organização, o que acontece, eu creio que a engenheira falou no caso da ND e mais. Tanto o que é que acontece? As pessoas por vezes não se revêem. Se não se revêem, não se dedicam ao processo, não é? E como tal, é um falhanço anunciado do processo de mudança. É um falhanço anunciado. Agora, é importante que e nesses casos em que a mudança vem de fora, como foi o caso pela superestrutura, pelo departamento governamental que superintende a empresa, é importante que as pessoas que estiverem lá então possam fazer essa análise e então conversar e convencer o topo da organização para embarcarem no processo de mudança. Porque muitas das vezes nós pensamos que, bem, a pessoa vai resistir, mas às vezes nem sequer se tentou ainda falar com ela. Ok? Bem, quando haver a mudança, às vezes fala-se a boca miúda que quem vier liderar o processo de mudança é que vai tornar-se o PCA da empresa. Portanto, meu amigo, já foste. Mas não, nem é tanto assim. Há pessoas que são especialistas na gestão, na organização e na direção de processos de mudança, que podem até ter associação com o ramo, mas vêm especificamente, faz o deployment para um objetivo. Implementou a mudança e sai. Vou-vos dizer porque eu tenho uma experiência, e estou falando, sofri até certo ponto na pele, mas de consciência. Fui chamado a um desafio de implementação de um processo de mudança. A mudança ficou implementada, eu diria que a 95%. Mas esses 5% tocavam a superestrutura da empresa, porque há decisões que têm que ser tomadas por vezes. Ok? No início, não. Diagnóstico feito, apresentação do diagnóstico. Doutor Honorato, faça, nós precisamos. Nós temos que cortar, estamos com uma organização que tem que cortar perto de 50% da força de trabalho, estamos com uma organização com muitos vícios. Faça isso. Estamos com uma organização onde as políticas não existem, faça isso. Estamos com uma organização em que eu sou o líder e nós vamos embarcar. Mas quando chegou o momento da verdade, um step back. E o que é que acontece? O processo, houve um retrocesso e as consequências provavelmente continuarão a ser sentidas daqui a mais 5 anos. Com o risco até da organização falir, até porque tecnicamente se calhar já lá está. Mas porquê? A decisão foi tomada, mas na hora, porque sentimos que tocou a nós, é aquilo que foi dito também, por vezes o interesse, o meu eu, não é? Quando toca a todos os outros é bom, mas quando toca a mim mesmo não, então vai o step back. Portanto, isso é para dizer que, na verdade, o patrocínio da superestrutura tem que ser do dia 1 ao último dia, até que o processo esteja plenamente implementado. Tem que se fazer, na verdade, a preparação do cronograma. Tem que haver o plano de comunicação claro, abrangente e inclusivo. Eu fiz questão de deixar essas expressões, claro, abrangente e inclusivo, para nós conseguirmos mobilizar, nós conseguirmos motivar as pessoas em prol da mudança. E depois, então, fazermos o plano de ação, para quê? Para a mitigação dos riscos. Faz favor, colega.
porque assistimos aqui muitas empresas, acho que não está ligado, pois muitas empresas, principalmente as estatais, não é, onde se assiste a resistência à mudança, mas será que já paramos para pensar o que é que faz com que eles sejam tão resistentes à mudança? Será que eles estão satisfeitos? Será que eles são bem remunerados? Tudo isso também não parte de fazermos antes um estudo ou tentamos interiorizar, viver o que eles próprios passam? Então eu quero aqui perceber isto, né? Porque nós quando falamos, estamos mais a falar na ótica dos gestores do topo, da própria organização em si, mas no âmbito dos próprios agentes, não é? Porque quem faz mudar muitas das vezes não é. Se o conselho de administração estiver sozinho, se o topo estiver sozinho e os outros não se sentirem satisfeitos, não há mudança. É possível mudar se nem todos estiverem satisfeitos? É possível mudar. É possível mudar. Porque nem sempre se muda porque se quer mudar. Às vezes nós mudamos, até nós enquanto indivíduo, porque temos que mudar. E se temos que mudar e não mudarmos, só há dois resultados possíveis. Enquanto organização, ou saímos do negócio, ou sobrevivemos. E neste caso particular eu vou fazer aqui uma pequena observação. Os trabalhadores das organizações... Aliás, eu vou fazer mais, vou trazer um exemplo. Eu estive a acompanhar o processo da greve nos caminhos de ferro. O processo da greve nos caminhos de ferro. Foi dito aqui no início deste nosso workshop, desta nossa conversa, as empresas existem para quê? As empresas existem para quê? As empresas têm que ser rentáveis. Existe sim o papel social das empresas, mas até o próprio papel, a responsabilidade social das empresas só pode ser assegurada se a empresa tiver condições para subsistir, para continuar viva. Okay? Se nós estamos numa empresa em que os trabalhadores estão a pedir um aumento salarial de 80%? 80%. Enquanto a empresa não fatura sequer, não gera este tipo de receita para suportar o salário, não estamos a falar de outros custos operacionais, o salário dos trabalhadores. Ok? Agora vejamos. Quem é que vai pagar os custos destes trabalhadores? O Estado? Sim, vamos dizer sim, senhora. O Estado. Mas de onde é que o Estado tira o dinheiro? De todos nós. De todos nós. Porque o dinheiro que o Estado tem é dos impostos, não é? E outro tipo de arrecadações advindo da atividade de outros. Acho que é Citério Paribus. Não é? Citério Paribus. Se todos os fatores mantêm-se constantes, o que é que acontece? Neste caso particular, é a mudança. Todas as outras empresas, todos os trabalhadores vão de querer o seu dinheiro de acordo com a sua própria produtividade. Eu diria o seguinte, enquanto gestor, se tivesse que tomar uma decisão, ou participar no processo de tomada de decisão, bem, o Estado até pode intervir do ponto de vista operacional, vamos dizer, as locomotivas são muito caras, não é? Para montar as linhas de ferro. Agora, não gerar receitas nem sequer para pagar o próprio salário e querer aumento de 80%, eu deixo à consideração da plateia. Temos que ser... Okay. A estrutura de custos da operação de caminhos de ferro em qualquer parte do mundo é pesada mesmo e tem que haver intervenção do Estado. Mas
Esta é que é a parte que nós não gostamos de ouvir por vezes. Mas a intervenção do Estado não deve ser superior ao valor da subvenção. Porque senão, o que é que acontece? Você não está mesmo a fazer nada na empresa. Se é 30, se é 50, se é 80, mas essa parte aqui da entrada, ou seja, o total disto, nós não podemos querer gastar mais do que isto aqui. Não, é que não podemos. Por isso é que nós dissemos que as empresas existem para... É dinheiro. Agora. E não nos vamos alongar muito, mas eu vou deixar a colega falar. Não, eu por acaso, eu acho interessante quando temos divergência de ponto de vista. E acho muito bom que nós tenhamos o aspecto, a parte social. Só que a parte social nunca deve destruir o negócio. Porque quando eu destruo uma empresa, porque o que eu gasto com a força de trabalho ou com os outros custos é superior àquilo que a empresa produz, de tal modo que prejudica a outros, aí nós temos que parar e refletir. Mas pronto, antes que termine, eu vou mesmo deixar aqui ao colega. Salvo se haver mais alguém que queira intervir. Falamos aqui da subvenção, tudo muito bem. Estamos aqui a pensar, qualquer uma pessoa, se calhar que está fora da empresa, eu também já não estou lá na empresa, mas eu conheço. Não é por estar. Qualquer uma pessoa deve estar aqui a pensar que o Estado subvenciona a própria empresa, aquele valor de 1.770. Sim. O Estado não chega nem perto desse valor. Okay. Eu vou dizer que hoje a estrutura do custo daquela empresa era de 488 milhões. Sabe quanto é que o Estado dá à empresa? Sim. 102 milhões de kwanzas. Sabe quanto é que a empresa arrecada mensalmente? Cerca de 32 milhões. Epá, pelo amor de Deus. Então, isso não cobre. O Estado fez a manutenção fez a reabilitação da própria empresa. O Estado não foi capaz de pensar na manutenção. Nós aqui estamos aqui a falar, nós não temos noção não se cobre. Por isso é que já se falou. Claro, aquilo é uma questão social, mas não depende dos gestores, depende do próprio Estado. O Estado fez a reabilitação dessa empresa. O Estado não pensou sequer nos equipamentos para fazer a manutenção. Não se justifica uma linha de 488 quilômetros, que é daqui mais ou menos Malães, em que as pessoas fazem a manutenção manual, não tem nenhum equipamento. Claro, a estrutura do custo dessa empresa vai ser pesada, mas a culpa é de quem? É do gestor que está lá? A culpa é de quem? São dos trabalhadores? Não, isso não parte dali. Então, isso é o quê? Política, aquilo que já se falou aqui. Pelo amor de Deus, andamos aqui, o Estado andou aqui a ter mão leve nisto, e hoje queremos todos culpar, se calhar, quem for aquela empresa. Tá bom. Temos dois colegas que querem contribuir, a engenheira e aqui o colega. Estava na direção de logística, só para dar aqui um exemplo. Um completo de baterias para uma locomotiva leva 48 baterias. Não fica em menos de 20 mil euros. É caríssimo mesmo. Pode procurar na internet, na Google, Alibaba, vai encontrar os preços. A outra coisa, nós no ano 2017 tivemos um incidente natural em que a linha ficou impedida de transportarmos combustível para Malães. O que é que aconteceu? Nós estivemos a fazer o suburbano, fizemos as viagens todas e no final, o que é que deu de rendimento na empresa? Nem deu para cobrir os custos que nós tivemos durante o mês de atividade. Isso é por aí, e há outras coisas mais. Nem equipamento pesado tem, nem automóvel de linha para levar o pessoal, isso tudo tem custos muito altos. Eu depois vou pôr o colega aqui à frente na condição de gestor, mas não de gestor só dos caminhos de ferro, que tem várias empresas para gerir e o colega, enquanto gestor, vai tomar a decisão. Engenheira, faz favor. Eu realmente
nunca pertenci ao setor ferroviário. Aquilo que eu tenho conhecimento do setor ferroviário são de conversas que tenho com outros meus colegas e pessoas que, entretanto, cresceram porque os pais trabalhavam realmente no setor ferroviário no tempo colonial. Ainda ontem, por exemplo, estive num jantar em que se esteve a debruçar sobre o setor ferroviário. O problema do setor ferroviário é muito mais grave do que aquilo que nós vemos agora. O que aconteceu no setor ferroviário é que foram feitos investimentos que não foram apropriados. E com os investimentos feitos, este setor ferroviário não vai de forma nenhuma ser rentável. É esta ideia que nós temos que ter. Nós temos uns comboios que hoje dificilmente encontram-se em fabrico. Temos a própria estrutura do caminho de ferro com bitolas que já não se usam, que não se pode ultrapassar determinada velocidade, que não se compadece com qualquer situação hoje do mercado. Eu não vou pôr combustíveis a andar daqui a Malange, ou a mercadoria a andar daqui a Malange, quando é só uma vez por semana, num só sentido, e a durar 12 horas. Nós temos que também ter a percepção. Nós queremos... o nosso problema é que fazemos as asneiras e depois, quando queremos corrigir, não queremos enfrentar as asneiras que fizemos e queremos corrigir na cadeia final. Quando a situação a situação que nós deveríamos atacar, não atacamos. E vamos sempre culpabilizando uns aos outros. Ou porque são as administrações, ou é porque são os trabalhadores, ou porque é isto ou por aquilo. Mas não somos capazes de olhar para a frente. Os caminhos de ferro no tempo colonial, especialmente o caminho de ferro rentável, era o de Benguela. Porquê? Porque fazia trajetos, aliás, ele transportava o quê? Minérios, fazia ligação com o exterior e assim por diante. Nós estamos completamente iludidos, queremos sempre fazer operações de charme, para dizer que já temos o caminho de ferro a funcionar, mas ninguém vai ver que esse caminho de ferro se tem a funcionar. Então, estamos aqui diante de um cenário que recomenda a mudança, mas não a mudança, se calhar, nas organizações, nestas organizações. A mudança, um bocadinho, essa que está-se a refletir um bocadinho em torno do país inteiro. O que está-se a fazer a responsabilização. Isso, por si só, é um processo de mudança em que o país está a passar. E nós temos que, naturalmente, somos partícipes desse processo de mudança. Mas vamos agora voltar um bocadinho só antes de hoje. O Estado está numa condição, eu creio que hoje, perto de 40% dos recursos que o Estado precisa para honrar com as suas obrigações são financiadas. Perto de 40%. Okay? Quer dizer que, efetivamente, o Estado produz 60%. Ok? E se o Estado só produz 60%, quer dizer que por si só o Estado está em déficit. Eu não vou julgar, por isso é que eu não disse que está certo ou não a questão da greve. Eu dei o exemplo para que todos nós possamos refletir em torno dela. Ok? E é uma coisa que é fundamental. Nós temos que ter coragem. E, aliás, nós estamos num momento do país em que tem que haver coragem para se tomar decisões. Por isso é que eu disse que ia pôr o colega aí à frente para tomar decisão. Ok? Então, estamos numa empresa de... Não estou certo. Quantos funcionários tem? Sim, senhor. Cerca de 1000 funcionários. Ok? Em que não temos o dinheiro para isso. E temos uma empresa, vamos dizer, a Sona Angola hoje tem perto de 9.000 funcionários. Temos a TAG que tem acima de 3.000 funcionários. Né? Qualquer uma das nossas empresas hoje, Sona Angola é um caso à parte, tem as Teculos e não sei quantos, qualquer uma dessas empresas está em déficit. E assim, se nós formos pensar sempre e apenas no nosso umbigo, alguém vai estar ou poderá estar numa condição pior. O que eu acho nos processos de gestão
é que tem que haver sempre e usar-se sempre o princípio da razoabilidade. Aliás, em tudo na vida. Só que com a diferença de, quando estarmos dentro das organizações, nós temos que olhar para aquilo que é o objetivo primário da existência da organização. É gerar lucro, em última instância, pelo menos a sua própria sobrevivência. Em última instância, a sua própria sobrevivência. Decisão pior, do meu ponto de vista, que poderia acontecer é, vamos dizer, o Estado não tem dinheiro para pôr. Se não tem dinheiro para pôr, talvez tivesse disponível para aumentar, não é 80%, mas pelo menos 30%. 40%. É uma melhoria, ou poderia ser uma melhoria. Havia de satisfazer os trabalhadores? Talvez não. Ok? Mas o que é importante, por isso é que eu evoquei aqui a questão do princípio da razoabilidade. Porque este dinheiro está a sair de algum lado, que alguém está a gerar, e que se calhar, ao ser 80%, outros tantos, porque isso vai implicar fechar outras empresas. Ou pode implicar fechar outras empresas. E não é o que se pretende, porque senão fecham uns, depois fecham a eles mesmos, e depois de ganhar, só ganha 50 mil, depois não vai ter nenhum para ganhar. O que é pior? Eu digo, nos momentos de crise, minha filosofia pessoal, nos momentos de crise o que nós temos de fazer é se manter. Para mim eu penso, não incremento as minhas dívidas, consigo pagar todas aquelas que são as minhas obrigações, enquanto instituição, enquanto empresa, eu estou a pagar o salário dos meus funcionários, vou aguentar a crise o máximo do possível. Quando começar a ter falta de recursos para isso, eu vou para aquilo que em princípio mais pesa na estrutura de custos. E atenção, muitos olham primariamente nas pessoas, mas normalmente não são as pessoas o maior custo das organizações. Olha que não. Raros são os casos em que as pessoas são o maior custo da organização. Mas coitados de nós, somos normalmente os primeiros sacrificados, não é verdade? Para continuar, e já mesmo a terminar, nós temos de ter em conta aquela que é a estratégia de implementação da mudança. Nós já falamos de todos os pressupostos, falamos dos modelos, falamos da necessidade do planeamento, do cronograma, plano de ação, todos aqueles fatores que são importantes e atenção especial para os fatores-chave para a implementação do processo de mudança. Mas há aqui algo que tem que ser considerado. Para atingir os objetivos da mudança é necessário fazer essa interligação, é a combinação dos vários fatores. Eu apresentei aquele modelo que tinha amarelo, que dizia que terminavam sempre nas pessoas. Mas tem que se fazer mesmo essa combinação de fatores. Porque só esta combinação de fatores, ok, há de permitir que então a mudança ocorra de forma harmoniosa. Ok? Quanto menor for a turbulência nos processos de mudança, ok? Mais facilmente se vai buscar a adesão, a participação, o envolvimento do pessoal para mudar. Então, façamos a combinação. Que não sejam esses, mas sejam os outros que são os mais importantes para, dada a natureza específica de cada organização. E no fim mesmo, eu trago aqui... Trago aqui duas frasezinhas. A predisposição para a mudança é um fator fundamental para a determinação da capacidade das organizações adaptarem-se às variações do mercado e, assim, suportarem os momentos de declínio ou turbulência no ambiente de negócio. O que eu disse há bocado. Vamos combinar aqueles que são os fatores como tendo sido identificados como fatores chaves para um processo de mudança. Isso passa necessariamente por se fazer aquele diagnóstico inicial. Se não se faz o diagnóstico, muito provavelmente nós vamos subestimar alguns fatores ou vamos superestimar outros que na verdade podem nem ser importantes. Em adição, a capacidade de antever a necessidade de mudança
e desenvolver a habilidade de gerir a mudança incrementa as possibilidades de crescimento das organizações. Portanto, eu pus aqui as coisas de forma contrária. Nesse lado é o que nós devemos evitar. Mas aqui é o que faz-nos crescer. É subsistir e crescer. John Martin, 2009. Portanto, com isso, eu termino mesmo essa minha abordagem à mudança. Peço desculpas pelo tempo, porque efetivamente não tive como reduzir mais, mas ainda assim levei quase 1 hora. Portanto, ao assim ser, muito obrigado.